Hello, crocheteira! Meu nome é Bianca Almeida e seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo dessa peça, que pode ser uma carteira de mão ou até mesmo aquelas carteiras que a gente adora deixar dentro da bolsa. Pois é, ela é super rápida, super prática de fazer. Utilizei aqui, ó, acessórios da Arena Metais e o fio da Arteseu. Olha o quanto ela é incrível. Ela tem duas divisórias aqui, ó. Já coloquei aqui meus documentos, olha que bacana. Dá para colocar uma nota de dinheiro aqui dentro, enfim. Ela é super versátil e super linda. Eu tenho certeza que você vai amar crochetar essa peça comigo. Então já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal e deixa o seu comentário. Me conta o que você está achando dessa peça. Então, bora colocar as mãos na massa e crochetar essa peça incrível. Então, vamos aos materiais. Eu vou utilizar esse acessório que se chama Bridão, lá da Arena Metais. Na minha opinião, é o acessório que deu, assim, o toque final para a minha peça ficar perfeita. O botão imantado, gosto de utilizar o botão imantado com tira de couro. Tá vendo? Ele acaba sendo bem rígido e a tira de couro ajuda para que a cliente tenha mais segurança na hora de abrir a peça. Então, eu gosto muito de utilizar ele com essa tira de couro, que também é lá da Arena Metais, tá? Agulha de tapeceiro, vou utilizar a agulha número 5, um isqueiro para fazer o acabamento, uma tesoura e vou utilizar o fio náutico da Arteseu. Esse aqui é o fio na cor cinza. Ó, é o rolo de 500 metros e olha aqui, eu fiz a minha peça inteira e olha o tanto de fio que ainda tem. Então, tem uma rentabilidade muito boa. Vou deixar o link aqui na descrição para você estar adquirindo os acessórios e o fio, tá? Então, bora que eu vou te ensinar o passo a passo dessa peça. Você vai ver que é bem fácil de fazer, bem rápido. Eu vou fazer uma amostrinha, porque essa é uma peça que você vai repetir várias carreiras. Então, ó, já deixei aqui mais ou menos prontinho. Então, você vai fazer uma base retangular. E aqui, ó, na aba eu faço um detalhe para que ela dobre mais fácil, tá vendo? E duas peças separadas pra gente costurar aqui, ó. Ó, para que quando dobrar, fique assim, tá? Então, é bem simples de fazer, você vai usar apenas os pontos básicos do crochê. E eu vou te ensinar fazendo medidas, tá? Porque se você utilizar o outro fio, você não vai conseguir reproduzir essa peça. Então, é melhor você ir fazendo de acordo com as medidas que eu for passando aqui no vídeo. Então, ó, nós vamos iniciar essa peça. Deixa eu só queimar a pontinha aqui, ó, usando a chama azul, só para não desfiar. Nós vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, aqui na ponta do fio, ó, gira, fazendo um Ezinho, tá vendo? Laço o fio, passa por dentro aqui da argolinha. Essa primeira carreira, né, de correntinhas, não precisa apertar muitos pontos, tá? Porque senão vai dificultar na hora de você vir fazendo os pontos baixos. Então, ó, laço o fio, passa por dentro da argolinha. Observe que o meu ponto, ele não tá nem apertado demais e nem muito solto. Então, deixa aqui de forma que a agulha deslize facilmente. Laça, passa por dentro da argolinha. Laça, passa por dentro da argolinha. Então, você vai fazendo aí quantos pontos você quiser, tá? Quanto mais correntinhas você fizer, maior fica a sua carteira. Quanto menos correntinhas, menor fica. Você vai fazer um total de, deixa eu ver, acho que é 14 centímetros de correntinha. Em média, aproximadamente 14 centímetros de correntinha, tá? Então, vai fazendo aí, independente do fio que você estiver trabalhando, 14 centímetros. Aí, você vai fazendo aqui, ó, as correntinhas e vai colocando aqui em cima da fita métrica para você ver quantas correntinhas ainda faltam para você fazer, combinado? Em seguida, quando você chegar no tamanho que você quer trabalhar essa peça, você vai virar as correntinhas do avesso e você vai perceber que aqui atrás tem umas barriguinhas. E aí, nessa barriguinha, você vai trabalhar pontos baixos. Então, nessa primeira barriguinha, você pula e vem direto para a segunda. Então, aqui você pega apenas a barriguinha, tá vendo? Laça o fio, traz para frente, ó, dei altura, agulha retinha. Laça e fecha fazendo ponto baixo. Pega aqui a barriguinha,
Laço fio, traz pra frente, agulha retinha, laça e fecha. Ó, vai fazendo aqui por toda a sua peça, toda a sua carreira, né? Pontos baixos, até chegar no final. Como essa aqui é uma amostrinha, é só para o vídeo ficar mais rápido, tá? Mas você vai fazendo aí a quantidade de correntinhas e de carreiras que você quiser. Essa é uma peça que você vai ficar bem livre. Então, ó, cheguei aqui no meu último pontinho, faço aqui o meu último ponto baixo. Observe que a minha peça ficou bem retinha e bem estruturada, certo? Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fazer uma correntinha. Então, laço o fio e fecha. Fiz aqui uma correntinha de subida. Viro o trabalho. No primeiro buraquinho aqui, ó, onde tem a cabeça do ponto, tá vendo? Tem uma cabeça do ponto, que é a correntinha, e tem a outra aqui. Nessa segunda aqui, ou nessa primeira, que é da base, né? Você vai introduzir a agulha, traz pra frente, dei a altura, laça e fecha. Aí, você vai fazendo, ó, pontos baixos. Então, essa é uma peça que você vai ir e vai voltar fazendo pontos baixos. Vai e volta fazendo pontos baixos. Então, ela é bem rápida de fazer, por ser apenas pontos básicos, né? Quem tá começando agora vai conseguir tranquilamente fazer essa peça. E como eu disse pra você, não precisa ser feita apenas no fio náutico. Você pode fazer no fio de malha, no fio que você quiser. A última correntinha aqui, a cabeça do ponto, introduz a agulha pegando aqui, ó. Laço o fio, traz pra frente. Tem que pegar esse último pontinho, por quê? Senão a sua lateral não vai ficar retinha. Se começar a sair, é porque você tá fazendo aumentos, ou seja, tá fazendo um ponto a mais. Se começar a entrar, é porque tá comendo um ponto aqui no final da carreira, tá? Então, fique atenta a esse detalhe. Correntinha de subida, sempre vira o trabalho. Primeiro buraquinho aqui, você já faz pontos baixos, ó. Então, você vai fazendo aí, ó, várias carreiras de pontos baixos, até chegar, eu vou passar pra você aqui a medida. Aí, você continua fazendo pontos baixos, tá vendo? Pegando aqui a cabeça do ponto e vai fazendo pontos baixos. Faz a correntinha de subida, é obrigatório, tá? Vira o trabalho, vem aqui no primeiro pontinho e já faz aqui, ó, pontos baixos. Ó. Aí, você vai fazendo todas as suas carreiras aí. Até chegar um total, deixa eu conferir aqui. Até chegar um total de... Passar a medida daqui da marcação da aba. Um total de 22 centímetros, tá? Que essa última carreira aqui é que nós demos a volta. Então, 22 centímetros de carreiras vai e vem. E aí, eu vou fazer aqui mais uma carreira com você antes de te mostrar como você vai fazer a aba. Por quê? Observe que o meu trabalho, ó, ele tá com o Vzinho virado pra cima. Então, é quando você vai fazer a carreira da aba, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu comecei meu trabalho, fui fazendo. Então, quando o meu trabalho tava aqui do avesso, que eu comecei a fazer a aba, tá vendo? Que ficou essa marcaçãozinha aqui. Então, observe isso, o trabalho tem que estar virado pra cima, tá vendo? Quando você começou aqui virado pra cima, e a última carreira antes da aba tem que estar ao avesso do ponto baixo. E aí, você vai fazer aqui, ó, da seguinte forma. Pegando aqui, ó, a alcinha de fora, tá vendo? Não é as duas alcinhas da cabeça do ponto, é só essa alcinha aqui. E aí, você vai continuar fazendo a mesma coisa, ó, pontos baixos. Ó, eu gosto de pegar apenas uma alcinha quando vai fazer a aba, porque cria uma marcação. E aí, fica muito mais maleável para você abrir e fechar essa tampa, né, essa aba. Então, eu gosto de fazer assim, mas se você quiser, pode fazer direto, não tem problema nenhum. Eu é que gosto de fazer assim, porque eu acho que dá um toquezinho, um charme na peça. E aí, você vai continuar fazendo a mesma coisa, ó. Chegou no final da carreira, faz a correntinha, vira o trabalho. E aí, aqui você vai pegar as duas alcinhas do ponto.
só na hora de fazer a marcação da aba que você pega apenas uma alcinha da cabeça do ponto, tá? Então, se atente a isso para você não fazer a aba inteira errada. É só a primeira carreira. Ó. E aí, você vai fazer quantas carreiras de aba você quiser, tá? Eu vou passar aqui a medida para você também do tamanho da minha aba. Ó. A minha aba ficou com 6 centímetros. Tá vendo? Daqui onde a aba até aqui o final. Aí você pode ir dobrando também e ir vendo, né? Se você quer uma aba mais curtinha, se você quer uma aba maiorzinha que vem até aqui no meio, se quer cobrir a parte toda aqui da frente, enfim. Pode ficar livre, tá? Aí, o que que você faz? A última carreira da aba, você deixa os pontos virados para cima, tá vendo? Pra ficar dobradinho desse jeito, ó. Pra que a marcação fique do lado de fora. E aí, agora nós vamos fazer o acabamento da nossa peça. Então, aqui no último pontinho, no mesmo pontinho aqui, você vem fazendo um ponto baixo. E aí, você vai contornar toda a sua peça fazendo pontos baixos, ó. Aqui, onde eu fiz uma carreira, um ponto baixo. Aqui, ó, onde tá o lado direito e o lado avesso, eu faço um ponto baixo. Um ponto para cada carreira que você fez aqui de vai e vem. Então, não precisa fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar aqui. Um ponto só já é o suficiente, ó. Aqui outro ponto. Tá vendo? Os pontos vão ficando aqui bem retinhos. Ó, tô chegando aqui. Um ponto baixo. E todas as quinas você coloca 2 pontos baixos para fazer a curvinha, uma curvinha bem suave, ó. Tá vendo? Fica bem suave aqui as curvinhas. Então, é isso que é interessante. Então, aqui no meu último pontinho, ó, colocar aqui 2 pontos. Ó, 1 e 2. Aí, eu já vou virando aqui o meu trabalho. Tá vendo? Ficou uma curva bem suave. No pé do ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Por isso que não pode apertar muito, senão depois acaba ficando difícil. Aqui eu não apertei, mas é porque minha mão tá escorregando. Tá tanto calor aqui que vocês não têm noção. Então, ó, e eu também dei uma apertadinha, né? Falei que eu não apertei, mas tá um pouquinho apertado. E é muito engraçado, quando a gente sai do fio de malha, igual eu tava fazendo agora, crochê uma peça em fio de malha, e vou pro fio náutico, nas primeiras carreiras acaba dando uma apertadinha, isso é normal, tá? Você vai ver que talvez aconteça isso com você e você não sabe explicar. Ah, mas eu não tô apertando, a gente não percebe, mas acaba mudando a tensão do ponto, é normal. Só nas primeiras carreiras que acontece isso. Então, aqui, ó, você vai fazendo pontos baixos, pegando as 2 cabeças do ponto certinho, tá vendo? E vai fazendo devagar também, não precisa correr, não. Cheguei aqui no último pontinho, eu faço 2 pontos, ó. Um pontinho seguindo aqui a carreira e o outro pontinho já vindo aqui na lateral. Ó, no mesmo buraquinho. Aí, aqui você escolhe se você já quer fazer o acabamento do fio ou se quiser, pode fazer depois. Então, aqui, ó, no buraquinho, tá vendo? Fazendo um ponto baixo para cada pontinho, igual nós fizemos aqui do outro lado. E essa peça, nós vamos fazer o acabamento da lateral em 3 partes só. Aqui, aqui e aqui. Essa parte de cima aqui não precisa fazer, porque a gente já parou com o ponto virado para cima, tá vendo? Então, acaba facilitando também quando você toma cuidado com esse detalhe da aba que eu disse pra você. Então, ó, tô chegando aqui no final. E aqui, ó, eu faço um ponto só, porque aqui já tem o outro ponto, tá? Então, um pontinho só aqui. Corto o fio, ó, tá vendo? Aqui a aba já vai ficar certinho, tá vendo? Já dobra aqui certinho. É claro que aqui vai ter 2 partes assim, né? Só que como eu fiz só uma amostrinha, mas dá pra entender, certo? Como é feita a parte da bolsa e como é feita a aba. Chegou aqui no final, você corta o fio.
puxa que não vai desmanchar. Vem aqui, ó, primeira correntinha da horizontal, laço o fio, leva lá pra trás. Agora, volta aqui exatamente onde o fio tá saindo, ó, pra fazer o fechamento invisível. E aí, a gente simulou aqui uma correntinha, certo? Aí, agora é só fazer o acabamento, tudo certinho dessa peça. Essa peça que eu acabei de te ensinar é o corpo aqui da nossa bolsa, certo? Agora, para fazer essas divisórias, exatamente essas divisórias aqui, ó, é exatamente do mesmo jeito. Você vai fazer correntinhas e vai fazer carreiras de vai e vem, vai e vem, vai e vem, até chegar um total de 8 centímetros, certo? Então, aqui eu fiz exatamente a mesma quantidade de pontos. Aqui no meu caso, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas para iniciar o meu trabalho. Para fazer a divisória, eu fiz exatamente 17 correntinhas. Fiz 17 correntinhas. Se o seu ponto for muito largo, né? Pode fazer 18 correntinhas. Mas eu fiz aqui exatamente do mesmo tamanho, porque nós vamos costurar essa divisória aqui, ó. Você vai ver que a cabeça do ponto, ó, tem duas alcinhas e o lado avesso do ponto tem essa barriguinha aqui de trás. Então, é aqui que nós vamos costurar essa peça. A única dica que eu dou pra você é que, por exemplo, ó, cheguei aqui na última carreira, quando deu os meus 8 centímetros, eu cortei o fio maior, porque eu vou usar esse fio pra costurar aqui. Então, fez aí as duas divisórias, tá vendo? As duas eu deixei aqui um pedaço grande. Você vem com a agulha de tapeceiro. Passa aqui o fio na agulha. E aí, você vai costurar aqui certinho, ó. Aqui eu fiz um total de, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Então, eu vou contar 10 pontos aqui da curvinha, ó. Então, ó, aqui vai ficar 2 pontos dentro dessa quininha aqui. Dentro da quina, tá? Então, conta aqui 2 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que é aqui. Tá vendo? Fui contando aqui a cabeça do ponto que fica muito mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Só que aí, eu vou pegar aqui, ó, onde você precisa ter atenção. Você não vai pegar a cabeça do ponto. Você vai pegar essa barriguinha aqui do ponto baixo. Tá vendo? Não é a cabeça aqui do ponto que tem a correntinha. É essa barriguinha aqui, ó, de dentro, certo? E o lado direito do ponto, ó, fica virado para baixo. Porque senão você costura com o avesso. E aí vai ficar errado, tá? Então, aqui, ó, você vai vir costurando, ó. Eu vou fazer um zigue-zague, ó. Pegando aqui a alcinha. Não é a cabeça do ponto. Aqui em cima vai ficar a cabeça do ponto. É só essa alcinha aqui do ponto baixo. E aí, você vai costurando aqui, ó. Passando entre os pontos. Vai e vem. Agora, volta daqui pra lá, pegando aqui, ó, a cabeça do ponto. Tá vendo? A barriguinha do ponto baixo. E aí, você vai fazer toda essa costura. Ó, pega aqui a alcinha. É bem simples essa costura, tá vendo? Eu gosto de pegar essa barriguinha aqui do lado de dentro, porque aí na hora de dobrar aqui, ó, tá vendo? Vai ficar bem bonita a minha lateral, não vai ficar costurada. Então, por isso que eu pego essa barriguinha aqui do ponto baixo. Então, você vai indo, vai voltando, costurando aqui toda a sua peça, ó. Sem nenhum segredo. Essa aqui é a parte mais fácil, né, dessa peça. Não tem um lugar certo ou errado, porque nem vai aparecer essa costura, tá vendo? Fica bem invisível, mas é importante que você faça bem certinho aí pra sua peça não ficar embabadando. Aqui na curvinha onde nós fizemos 2 pontos, ó, vem bem aqui na quina, tá vendo? Na quina aqui da minha peça.
Ó. Tá vendo? Aqui já costurou a lateral. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Pega aqui a cabeça do ponto e pega aqui só a barriguinha. A parte retangular, que é a parte maior da peça, você só pega essa barriguinha. Ó. Que aí vai ficar sempre para dentro. Tá vendo? Faz aqui toda a costura certinho. Por isso que é importante que essa divisória tenha exatamente a mesma quantidade de pontos que você começou aqui a sua peça. Então, costurou aqui tudo, chegou aqui no final, corta o fio, passa por dentro e faz o acabamento. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Já finalizei aqui, ó, a costura da minha primeira divisória. Um detalhe que eu não me lembro se eu falei. Essas duas divisórias, você não precisa fazer o acabamento delas, tá? Então, do jeito que você finaliza as carreiras de vai e vem, você já vem aplicando aqui. Porque se você faz o acabamento dela, ela vai aumentar o tamanho e vai ficar do tamanho dessa peça retangular aqui, que é a base da peça. Então, essas duas divisórias aqui, você não precisa fazer o acabamento. Finalizou elas, já pode vir aplicando aqui na peça do jeito que ela está, certo? Então, aqui, ó, finalizei aqui a minha primeira divisória, ó. Tá vendo? Fica bem certinho quando você pega costurando aqui nessa barriguinha de dentro do ponto baixo. Então, fica bem mais bonito. Pra fazer o acabamento, eu levo o fio aqui para dentro, ó. E aí, não tem um lugar certo ou errado. Só tem que ficar bem escondidinho, ó. Eu levo aqui o meu fio passando por dentro de 2 ou 3 pontinhos, ó. Pra ficar bem firme, tá vendo? Pegando aqui apenas apenas o ponto aqui, ó, mas sem vazar do outro lado, porque senão mostra lá. Pego só superficialmente aqui. Aí eu gosto de trabalhar o acabamento sempre na carreira do ponto baixo que tá virado do avesso, tá vendo? Porque eu pego só as duas perninhas e aí ele não vai aparecer lá atrás. Passa aqui por dentro de alguns pontos, ó. Certo? Corta aqui o fio. Corta o fio. Não precisa de ser muito rente, não. Corta o fio aqui. Espera aí que eu cortei. E ele sumiu. Vem aqui, ó. Queima. E pronto. Tá feito aqui o acabamento. Aí, sempre usa a chama azul do isqueiro, tá? Da chama. Certinho. Agora, nós vamos costurar aqui a nossa segunda divisória. Então, ó, chegou aqui no final da carreira, puxa o fio, que não vai desmanchar e vai travar aqui o trabalho, certo? Você vai pular aqui 4 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, você vem com a aba, com a divisória aqui. Tá vendo? Tem que ter um espacinho entre um e outro, porque senão na hora de dobrar aqui não vai ficar legal. Aí, você vai medindo aí pra ver o que fica legal pra você. Aqui, ó. Isso aqui pra mim tá ideal. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4 carreiras. Aqui eu já vou começar a costura. E aí, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Se você quiser, você pode vir com o marcador. Ó, eu tenho esses marcadores aqui, tá vendo? Aí, você coloca aqui em uma ponta, certinho, que aí assim não sai do lugar. E a outra ponta aqui. Só pra segurar. Certo? Aí, você vai pegar a alcinha, ó, a barriguinha de trás do ponto baixo, tá vendo? Então, ajeita de forma que fique em cima dessa barriguinha. Começa aqui a costura. Passa o fio aqui, ó. Marca direitinho. E aí, você vai fazer a mesma coisa, ó. Pegando a barriguinha aqui de dentro. E não a cabeça do ponto aqui da lateral.
Ó, agora eu posso tirar o marcador. E aí, você vai fazendo isso, ó, vai e volta. Porque aí, aqui do mesmo jeito, ó, vai ficar a cabeça do ponto, tá vendo? Então, é legal você ter atenção nesse detalhe, porque vai fazer diferença no final. Ó. Eu vou costurar aqui, chegando aqui na parte de baixo, eu volto novamente. Cheguei aqui no final, ó, e agora a parte de baixo pra costura, eu vou pegar aqui a cabeça do meu ponto e a cabeça, peraí, deixa eu colocar aqui certinho, e a cabeça aqui, ó, do meu ponto baixo. Tá vendo? Que é só a barriguinha de trás, igual a lateral aqui. Então, você pega sempre quando tiver aqui do lado avesso, ó, pega aqui, ó, e pega aqui certinho. Tá vendo a cabeça do ponto? E aí, você vai fazendo o zigue-zague, costurando. Ó, pega aqui a cabeça do ponto e aqui a barriguinha. Então, é bem simples essa costura. Inclusive, se você tá gostando desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante para que você seja notificado toda vez que eu disponibilizar um conteúdo aqui, né? E vai me ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, ó, vai ficar assim a costura bem visível, bem bonita, tá vendo? Aí, você vai costurar aqui, ó, por toda essa lateral, e você vai ter duas abas aqui finalizadas. Então, vou finalizar a minha e volto pra gente aplicar aqui os nossos acessórios na nossa peça. Finalizei aqui a costura, ó, da minha peça, tá vendo? Das divisórias, e olha como fica linda. Fica bem firme para colocar cartão, dinheiro, enfim, o que quiser. Agora, eu vou para aplicação. Esse aqui é o acessório da Arena Metais, como eu falei para você no início do vídeo. Chama Bridão, o link tá aqui na descrição. E olha como fica maravilhosa essa peça. Olha como o acessório dá diferença. E eu vou te ensinar a fazer a aplicação dessa peça aqui, que é super fácil. Você vai pegar dois fios, ó. Tô usando aqui até um fio que sobrou. Vou passar o fio, ó, colocar ele dobradinho aqui, com as duas pontas juntas. Vou pegar essa parte redondinha aqui do fio, né? Leva passando por dentro dessa argolinha. Agora, pega as duas pontas do fio e passa aqui por dentro. Dei aqui um nozinho. Fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Leva o fio lá pra dentro. Certo? Agora, você vem aqui centralizando, ó. Veja aí bem certinho. Gente, eu faço isso aqui com muito cuidado, porque eu sou muito perfeccionista. Então, tem que ficar bem certinho. Então, ó, eu levo o fio lá pra trás. Ó, leva um fio e em outro buraquinho você leva o outro fio. Ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certinho. Agora, aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Leva um fio, depois você vem com o outro. Não amarra ainda. Primeiro você confere se tá tudo certinho. Se tá bem centralizado. Aqui no meu tá bem centralizado, bem certinho. Agora, eu vou passar esse fio por dentro de 2 ou 3 pontinhos, dou um nozinho aqui bem firme, ó. Só que só o nozinho não é suficiente. Então, você vem, ó, vou até pegar uma agulha menor e vai passando aqui. Ou pode ser com a agulha de tapeceiro também, né? O que for mais fácil pra você. Ó. Passa aqui pegando os pontinhos. Você vai fazer isso por todos os 4 fios, tá? Ó, passa aqui pegando em outros furinhos, em outros pontos. Certo? O outro lado a mesma coisa. Vou até passar aqui no fio de baixo. Ó. E aí, depois que eu passo, que eu vejo que tá tudo certinho, aí sim eu corto o fio
para fazer o acabamento. Antes disso, eu não corto e nem queimo, porque se precisar desmanchar, fica muito mais fácil, né? Eu não fiz o acabamento ainda. Então, o acabamento é quando eu tenho certeza que tá tudo certo. Ó, 2 a 3 pontinhos, tá vendo? Ó. Bem certinho. Agora sim, eu corto o fio. Ó. Pode deixar tipo 1 centímetro aqui. Vem com a chama azul. Queima bem. Vem com a parte de trás aqui do... Certo? Mesma coisa do outro lado. Ó. É bem simples. E um pequeno acessório, olha como dá diferença na peça. Então, eu sempre gosto de colocar, porque o acessório, além de fazer com que a peça fique mais bonita, ele agrega muito valor ao meu trabalho. E agora, para aplicar aqui, ó, o botão imantado, primeiro eu aplico aqui a parte de cima. E é bem simples também. Vou pegar aqui um pedaço de fio. Ó. E aí, agora a gente tem que passar com a agulha de tapeceira. Queima aqui a pontinha pra ficar mais fácil de passar, tá vendo? Ó. Passa aqui, ó. É bem simples. Passa de um lado, agora do outro lado. Deixa eu cortar aqui um pedaço de fio maior. Eu gosto de fazer tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que você realmente entenda como é feita a aplicação. Porque faz uns vídeos bem rápidos e acaba que a gente fica com dúvida, né? Então aqui eu gosto de fazer assim, bem detalhado. Não sei o que eu arrumo, eu tenho dificuldade, passa. A agulha desse tamanho ainda assim. Ó, eu gosto de queimar, fazendo que ela fique retinha. Que aí fica mais fácil de passar aqui, ó. Aí, pronto. Pega aqui o fio, ó. Leva lá pra trás, certinho. Tá vendo? É assim que eu faço a aplicação. Coloco aqui bem certinho, ó. Bem centralizado. Leva aqui o fio, ó. Passando por 2 ou 3 pontinhos. Não tem lugar certo ou errado. O importante é que ele fique bem firme. E aí, você vai fazer isso em todos os pontinhos aqui. Ó. Tá vendo? Que aí, ó, eu puxo aqui pro lado e aí tampa o nozinho que eu vou dar. Vou dar aqui um nozinho bem firme. E vou passar o fio por dentro de 2 ou 3 pontinhos e faz o acabamento do jeito que eu te ensinei. Aqui é exatamente a mesma coisa, ó. Passa por dentro de um pontinho, dá um nozinho, passa por dentro de 2 ou 3 pontinhos, corta o fio e faz o acabamento. Depois disso, você vem com a parte de baixo aqui, ó, pra você visualizar onde você vai encaixar, tá vendo? Visualizou aqui bem certinho, ó. Você tira, abre, e aí vê aqui se tá certinho e faz a costura. Tá vendo? Certinho. Agora aqui é só fazer a mesma coisa. Costurar e fazer o acabamento. E tá pronta a nossa peça. Olha como ela fica bem linda e bem fácil de fazer. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, isso é muito importante. E para fazer parte do nosso curso online, para você aprender mais ainda, ou se você já sabe fazer crochê, né, e quer aperfeiçoar as suas técnicas,
O link tá aqui na descrição, você será muito bem-vinda, tá bom? Para adquirir o fio e os acessórios, o link também tá na descrição. Um beijo, até a nossa próxima videoaula.